Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gabinete. Aqui quem fala é o Hugo, muito prazer se esse é o primeiro vídeo que você me assiste. Eu de vez em quando repito essa mensagem aqui e acho que como já tem uns 2 ou 3 vídeos que eu não falo isso, acho bom dar uma frisada nesse momento. Se você está chegando agora, se esse é o primeiro vídeo que você acessa, eu recomendo que você dê uma consultada, dê uma assistida no primeiro vídeo desse canal chamado Introdução, em que eu explano um pouco a ideia, qual é a proposta aqui do canal. Eu faço uma apresentação, é um tanto quanto longa, gostaria de ter sido um pouco mais sucinto ali, mas eu acredito que eu tenho explicado um tanto objetivamente, até ilustrativamente, a ideia aqui desse projeto. Então, dá uma consultadinha lá, caso você esteja chegando agora, e vamos aqui ao que interessa nesse vídeo. Eu vou continuar a leitura aqui a partir da página 33 da minha edição do livro Opinião às Massas, de Gabriel Tarde, em que eu parei nesse parágrafo aqui. Peço, por favor, que você abra o seu livro e acompanhemos a leitura aqui. Crentes ou desejosas, estas diferenciam-se conforme a natureza da corporação ou da seita que estão ligadas, e a mesma distinção é aplicável aos públicos que, como sabemos, procedem sempre dos grupos sociais organizados, dos quais são a transformação inorgânica. Mas ocupemo-nos, por um momento, apenas das multidões. A multidão, grupo amorfo, surgido aparentemente por geração espontânea, é sempre sublevada, em realidade, por um corpo social do qual um membro lhe serve de fermento e lhe confere sua cor. Assim, não confundimos com as multidões rurais e de vizinhança, reunidas na Idade Média pelo prestígio de uma família suzerana para servir suas paixões, as multidões flageladas da mesma época que, despertadas por pregações de monges, proclamavam sua fé ao longo dos caminhos. Não confundiremos com as multidões suplicantes e processionais que membros do clero conduzem a Lourdes, as multidões revolucionárias e esbravejantes suscitadas por um jacobino, ou as multidões miseráveis e esfomeadas de grevistas conduzidas por um sindicato. As multidões rurais, mais difíceis de se pôr em movimento, são mais temíveis, uma vez acionadas. Não há sublevação parisiense cujas devastações se comparem às de uma revolta nos campos. As multidões religiosas são as mais inofensivas de todas. Qual foi a última palavra aqui? Só se tornam capazes de crimes quando o encontro com uma multidão dissidente e contra-manifestante ofende sua intolerância. Não superior, mas somente igual à de uma multidão qualquer. Pois os indivíduos podem ser liberais e tolerantes, tomados à parte, mas, reunidos, tornam-se autoritários e tirânicos. Isso deve-se ao fato de as crenças se exaltarem por seu mútuo contato, não havendo convicção forte que tolere ser contestada. Daí, por exemplo, os massacres de arianos por católicos e de católicos por arianos, que ensanguentaram no século IV as ruas de Alexandria. As multidões políticas, urbanas em sua maior parte, são as mais apaixonadas e furiosas, versáteis por sorte, passam da execração à adoração, de um acesso de cólera a um acesso de alegria, com extrema facilidade. As multidões econômicas industriais são, como as multidões rurais, muito mais homogêneas que as demais, muito mais unânimes e persistentes em seus propósitos, mais fortes e maciças, porém menos dispostas à violência e à destruição material na exasperação de seu furor. Eu vou ler essa parte aqui de novo, que eu achei que era muito importante, achei que é muito importante, acho que vale a pena reler essa mensagem aqui. Pois os indivíduos podem ser liberais e tolerantes, tomados à parte, mas, reunidos, tornam-se autoritários e tirânicos. Isso deve-se ao fato de as crenças se exaltarem por seu mútuo contato, não havendo convicção forte que tolere ser contestada. Daí, por exemplo, os massacres de arianos por católicos e de católicos por arianos, que ensanguentaram no século IV as ruas de Alexandria.
As multidões políticas, urbanas em sua maior parte, são as mais apaixonadas e furiosas. Versáteis, por sorte, passam da execração à adoração, de um acesso de cólera a um acesso de alegria, com extrema facilidade. As multidões econômicas e industriais são, como as multidões rurais, muito mais homogêneas que as demais, muito mais unânimes e persistentes em seus propósitos, mais fortes e maciças, porém menos dispostas à violência e à destruição material na exasperação de seu furor. As multidões estéticas, que são, juntamente com as religiosas, as únicas multidões crentes a assinalar, foram negligenciadas, não sei porquê. Chamo assim aquelas multidões suscitadas por uma escola antiga ou nova de literatura ou de arte, a favor ou contra uma obra dramática, por exemplo, ou musical. Essas multidões são talvez as mais intolerantes, precisamente por causa do que há de arbitrário e subjetivo nos juízos de gosto que proclamam. Elas experimentam de modo ainda mais imperioso a necessidade de ver difundir-se e propagar-se seu entusiasmo por este ou aquele artista, por Victor Hugo, Wagner, Zola, ou inversamente, seu horror por Zola, Wagner, Victor Hugo, na medida em que essa propagação da fé artística é praticamente sua única justificativa. Assim, quando se defrontam com contraditores igualmente agrupados, sua cólera pode eventualmente tornar-se sanguinária. Não correu sangue, no século XVIII, nas lutas entre defensores e adversários da música italiana? Mas, por diversas que sejam em sua origem, como em suas outras características, as multidões se assemelham todas por certos traços: sua intolerância prodigiosa, seu orgulho grotesco, sua suscetibilidade nascida da ilusão da onipotência e a perda total do sentimento mutuamente exaltado. Entre a execração e a adoração, entre o horror e o entusiasmo, entre os gritos de viva e morte, não há meio termo para uma multidão. Viva significa viva para sempre. Existe aí um desejo de imortalidade divina, um começo de apoteose. Basta um nada para transformar a divinização em danação eterna. Ora, muitas dessas distinções e considerações parecem poder aplicar-se aos diversos públicos, com a diferença de que neles os traços assinalados encontram-se menos acentuados. Os públicos, como as multidões, são intolerantes, orgulhosos, enfatuados, presunçosos e, sob o nome de opinião, entendem que tudo se submete a eles, mesmo a verdade quando esta os contraria. Não é visível também que, à medida que o espírito de grupo, o espírito de público, quando não o espírito da multidão, se desenvolve em nossas sociedades contemporâneas, pela aceleração das correntes de circulação mental, o sentimento de ponderação nelas se perde cada vez mais, exaltam-se ou depreciam-se pessoas e obras com a mesma precipitação. Os próprios críticos literários, fazendo-se complacente eco dessas tendências de seus leitores, quase não sabem mais matizar nem moderar suas apreciações. Também eles aclamam ou desprezam. Como estamos longe dos juízos brilhantes de um Sainte-Beuve, nisto, tanto os públicos como as multidões lembram um pouco os alcoólatras. E, de fato, a vida coletiva intensa é, para um cérebro, um terrível álcool. Lê essa frase de novo. E, de fato, a vida coletiva intensa é, para o cérebro, um terrível álcool. Mas os públicos diferem das multidões no fato de que a proporção dos públicos de fé e de ideia é bem maior, seja qual for sua origem, do que a dos públicos de paixão e de ação, ao passo que as multidões crentes e idealistas são pouca coisa comparada às multidões apaixonadas e turbulentas. Não é apenas o público religioso ou o público estético, um nascido das igrejas, o outro das escolas de arte, que é movido por um credo e um ideal.
é também o público científico. Aqui faltou uma pausa ou foi eu que errei na leitura? Não é apenas o público religioso ou o público estético, um nascido das igrejas, o outro das escolas de arte, que é movido por um credo e um ideal. É também, que poderia ter tido um ponto e vírgula, é também o público científico, o público filosófico em suas múltiplas variedades, inclusive o público econômico, o qual, traduzindo apetites, os idealiza. Pela transfiguração de todos os grupos sociais em público, portanto, o mundo vai intelectualizando-se. Quanto aos públicos de ação, poderemos pensar que eles não existem, propriamente falando, se não soubéssemos que, nascidos de partidos políticos, impõem aos homens de Estado suas ordens, soprados por alguns publicistas. Acho que aqui vale a pena ler de novo. Quanto aos públicos de ação, poderíamos pensar que eles não existem, propriamente falando, se não soubéssemos que, nascidos de partidos políticos, impõem aos homens de Estado suas ordens, soprados por alguns publicistas. Eu acho que essa pausa aqui foi a que me confundiu. Além disso, como é mais inteligente e esclarecida, a ação dos públicos pode ser, e é, com frequência, bem mais fecunda que a das multidões. Outra diferença a notar é sempre sob a forma de polêmicas de imprensa que o público manifesta sua existência. Assiste-se, então, ao combate de dois públicos, que se traduz frequentemente pelo duelo de seus publicistas. Mas é extremamente raro que haja combates de duas multidões, como esses conflitos de procissão que, segundo Laroumet, ocorrem às vezes em Jerusalém. A multidão se compraz em marchar e em manifestar-se sozinha, em exibir sua força e infligi-la ao vencido sem combate. O que vemos às vezes é uma tropa regular em luta com uma multidão que se dispersa se for mais fraca, que a esmaga e a massacra se for mais forte. Vemos também não duas multidões, mas uma única multidão bicéfala, o parlamento, dividir-se entre dois partidos que se combatem verbalmente ou a socos, como em Viena e mesmo em Paris. É fácil prová-lo. Quer sejam formadas principalmente pela comunhão das crenças, quer pela das vontades, as multidões podem apresentar 4 maneiras de ser que marcam os diversos graus de sua passividade ou de sua atividade. Elas são expectantes, atentas, manifestantes ou atuantes. Os públicos apresentam as mesmas diversidades. As multidões expectantes são aquelas que, reunidas num teatro antes de erguer-se a cortina, ou em volta de uma guilhotina antes da chegada do condenado, esperam que a cortina se erga ou que o condenado chegue. Ou então, aquelas que, mobilizadas pela chegada de um rei, de um visitante imperial, de um trem que deve trazer um homem popular, tribuno, general vitorioso, esperam o cortejo do soberano ou a chegada do trem. A curiosidade de tais multidões atinge proporções inusitadas, sem a menor relação com seu objeto, às vezes insignificante. Ela é ainda mais intensa e exagerada do que nos públicos expectantes, nos quais se eleva, porém, bastante alto, quando milhões de leitores superexcitados por um caso sensacionalista ficam à espera de um veredito, de uma prisão, de uma notícia qualquer. O menos curioso, o mais sério dos homens, se entra num desses ajuntamentos febris, pergunta-se o que é que o retém ali, apesar de suas ocupações urgentes. Que estranha necessidade ele agora experimenta, como todo o mundo ao redor dele, de ver passar o carro de um imperador ou o cavalo negro de um general. Notemos, ademais, que as multidões expectantes são sempre muito mais pacientes do que os indivíduos em semelhante caso. Durante as festas franco-russas, multidões parisienses estacionaram por 3 ou 4 horas, imóveis, comprimidas, sem nenhum sinal de descontentamento, ao longo do trajeto por onde haveria de passar o cortejo do czar.
De tempos em tempos, um carro qualquer era tomado pelo começo do cortejo, mas, reconhecido o erro, todos se punham de novo a esperar, sem que essas ilusões e decepções repetidas parecessem jamais produzir seu efeito ordinário de exasperação. Sabe-se também o tempo de espera sob a chuva, mesmo à noite, que suportam as multidões curiosas de um grande desfile militar. Inversamente, acontece com frequência, no teatro, que o mesmo público tranquilamente resignado a um atraso abusivo, de repente se exaspera e não pode mais suportar demora de um minuto. Por que a multidão é assim sempre mais paciente ou mais impaciente que o indivíduo? Isso se explica, em ambos os casos, pela mesma causa psicológica, o mútuo contágio dos sentimentos entre os indivíduos reunidos. Enquanto nenhuma manifestação de impaciência, tripúdios, apupos, ruído de bengalas ou de pés se produz num ajuntamento e não costuma produzir-se naturalmente, quando não serviria para nada antes de uma execução capital ou de um desfile militar, cada um é impressionado pelo aspecto da atitude resignada ou alegre de seus vizinhos e reflete inconscientemente sua resignação ou sua alegria. Mas, se alguém, quando isso pode servir para diminuir o atraso no teatro, por exemplo, toma a iniciativa de impacientar-se, logo é imitado gradativamente e a impaciência de cada um vê-se redobrada pela dos outros. Os indivíduos nas multidões são simultaneamente afetados ao mais alto grau pela mútua atração moral e pela mútua repulsão física, antítese que não existe no caso dos públicos. Eles se empurram com os cotovelos, mas, ao mesmo tempo, estão visivelmente desejosos de só exprimir sentimentos de concordância com os de seus vizinhos e, nas conversas que às vezes mantêm entre si, procuram ser agradáveis sem distinção de hierarquias nem de classes. As multidões atentas são as que se comprimem em volta de um púlpito de pregador ou de professor, de uma tribuna, de um malabarista ou diante de um palco em que se apresenta um drama patético. Sua atenção e também sua desatenção é sempre mais forte e mais perseverante do que seria de cada um dos indivíduos que a compõem, que as compõem, se estivesse sozinho. A propósito de tais multidões, ouvi de um professor uma observação que me pareceu justa. Um auditório de jovens na escola de direito ou em qualquer outra universidade, disse-me ele, é sempre atento e respeitoso quando não é numeroso. Mas se, em vez de 20 ou 30, forem 100, 200, 300, eles geralmente cessam de respeitar e escutar seu professor e suas conversas se tornam frequentes. Divida em 4 grupos de 25 cada, 100 estudantes faladores e turbulentos, terá 4 auditórios cheios de atenção e respeito. É que o orgulhoso sentimento de seu número embriaga os homens reunidos e os faz desprezar o homem isolado que lhes fala, a menos que este consiga deslumbrá-los e enfeitiçá-los. Mas convém acrescentar que, quando o auditório muito numeroso deixa-se captar pelo orador, ele é tanto mais respeitoso e atento quanto mais vasto for. Mas convém acrescentar que, quando um auditório muito numeroso deixa-se captar pelo orador, ele é tanto mais respeitoso e atento quanto mais vasto for. Outra observação: nas multidões fascinadas por um espetáculo ou um discurso, apenas um pequeno número de espectadores e ouvintes ouve muito bem. Muitos só veem ou ouvem pela metade ou nem isso. No entanto, por pior que seja o lugar, por mais caro que lhes tenha custado, sentem-se satisfeitos e de nada se queixam. Tais pessoas, por exemplo, esperaram 2 horas a chegada do czar, que finalmente passa, mas, amontoadas atrás de várias filas de pessoas, não viram nada. Sua única satisfação foi ouvir um ruído de carros mais ou menos expressivo, mais ou menos enganador. Não obstante, de volta às suas casas, contaram esse espetáculo com muita boa fé, como se o tivessem testemunhado, pois na realidade ouviram pelos olhos de outrem.
Ficariam muito espantadas se lhes disséssemos que o habitante da província, a 200 léguas de Paris, que visse em seu jornal ilustrado uma fotografia da passagem imperial, teria sido realmente mais espectador que elas próprias. Por que estão convencidas do contrário? Porque, a bem dizer, é a multidão, sobretudo, nessas ocasiões, que serve de espetáculo a si mesma. A multidão atrai e admira a multidão. Vamos parar por aqui na página 40. Na próxima parte, no próximo vídeo, a gente continua a leitura. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.